em nome da DVB, anfitriã da noite, desde logo dizendo que nós estamos todos muito felizes aqui, porque 2008 inaugura uma nova forma de homenagem de parte da DVB. 2008 é a primeira edição do Prêmio Personalidade de Visão Global e o reconhecimento da DVB, e Fena DVB, para o empresário Mário Garneiro, por seu trabalho internacional, visando a divulgação do nosso país. Iniciando a nossa solenidade, que vai ser muito bonita, tenho certeza, convido a todos para que, de pé, ouçamos o hino nacional brasileiro, interpretado por Edna de Oliveira. Ouvindo do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhando no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, a própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, raio vivo, de amor e de esperança, terra desce, sem teu formoso céu risonho, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, escolhes forte, movido por Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras enflorando a América, iluminando o sol do novo mundo, do rodeio mais querida, nossos sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nessa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digno verde louro dessa flor, paz no futuro e glória no passado, mas segues da justiça nova forte, verás que o filho teu não foge ao mundo. Após a belíssima interpretação da Edna de Oliveira, de imediato tenho o prazer de convidar para, em primeiro lugar, usar da palavra o sempre muito querido e simpático presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, da DVB, Miguel Ignácios. Boa noite a todos e a todas, amigos e amigas da DVB. Esta é uma noite muito feliz para todos nós, porque é uma noite em que nós homenageamos Mário Garneiro,
um grande líder que a DVB já em 1979 reconheceu como personalidade de vendas do ano pelo trabalho que ele fez no desenvolvimento do álcool, do carro a álcool no Brasil. Hoje nós criamos uma nova premiação, uma premiação da DVB de São Paulo, com o apoio e participação da Federação Nacional das ADVBs, presidida pelo Agostinho Turbian, e que coroa uma ação de desenvolvimento. Eu quero lembrar a vocês que em 1962 a DVB criou uma premiação chamada hoje Personalidade de Vendas do Ano. E em 1962 nós elegemos também o primeiro da série, que se chamava também Mário Pacheco Fernandes, que era o diretor-geral da empresa Romi, pelo lançamento do carro, que foi um êxito de marketing, o carro Romizeta, o primeiro carro nacional. Portanto, a DVB hoje, ao reconhecer em Mário Garneiro essa liderança inconteste, que é o homem que levou o Brasil para muito além das suas fronteiras. É um homem que levou todo o empresariado nacional a conhecer outros parceiros em busca do desenvolvimento do Brasil. Portanto, Mário Garneiro, aceite da DVB, aceite dos seus companheiros, do nosso conselho, presidido pelo Irã Castelo Branco, os nossos parabéns. Você é mais do que merecedor desta justa homenagem. Vamos ouvir agora a palavra do presidente da FENADVB, Agostinho Turbian. Senhoras e senhores, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. E a primeira dificuldade é referenciar uma quantidade enorme de pessoas maravilhosas, queridas, autoridades. Eu, antes de fazer a minha fala principal, desejo cumprimentar a família do Mário. Eu acho que atrás de uma história que todos vocês vão ler na revista que lhes serão entregue hoje, uma família que, junto com o Mário, construiu essa história. E nós, da Federação e da ADVB, nos sentimos honrados de poder resgatar a história de um brasileiro notável que fez do nosso país um país de respeito. Um país cuja potencialidade nós não vamos desmerecer com a crise que o mundo passa. Mas hoje é um dia de festa. Então, Mário, muito obrigado pela honra que você nos deu de poder incluí-lo na honrosa galeria dos homens de bem, dos homens notáveis, de brasileiros especiais. Muito obrigado, parabéns a você e a sua família. Vou passar a palavra agora a um rapaz que eu considero de um brilho invulgar. Nós estivemos juntos, e ele, muito especialmente pelo fato de que compunha o grupo, a equipe do Ministério das Relações Exteriores na ONU, e que a inteligência, o brilho fez com que o Itamaraty perdesse um dos seus membros, mas o jornalismo, a imprensa, ganhasse um grande profissional. E eu quero convidar para vir conversar um pouco com a gente aqui. Ele que conhece bem o trabalho do Mário, sobretudo no âmbito internacional. Hoje, CEO do Jornal do Brasil e da Gazeta Mercantil. Tenho muito prazer em convidar para vir conversar um pouquinho com vocês, Marcos Troirro. Muito boa noite. Boa noite, doutor Mário, ministro Mangabeira Unger, ministro Gregório, na figura dos quais nós cumprimentamos todos os presentes. Família Mário Garneiro. A ADVB me pediu para falar um pouco sobre a questão da visão global do Dr. Mário Garneiro. E a vida dele é uma vida muito conhecida, né? Haveria vários episódios que nós poderíamos explorar. Poderíamos explorar o fato de que, com 20 e poucos anos de idade, ele era um dos principais interlocutores do presidente Juscelino Kubitschek. O fato de que, com 20 e poucos anos de idade, ele conseguiu gozar da privacidade e da interlocução também
com a família Kennedy dos Estados Unidos, o fato de ter sido o primeiro executivo não alemão a chefiar uma subsidiária da Volkswagen no mundo. Ou seja, há muitos episódios que a gente poderia elencar para falar sobre o papel de visão do Mário Garneiro. Mas eu escolhi tratar de um episódio que talvez seja o menos conhecido de todos eles e talvez o mais recente, e que tem que ver muito com esse período tão turbulento, de tantas incertezas, tão complexo no que nós estamos vivendo hoje, por conta dessa crise internacional. Eu gostaria que todos nessa sala pegassem uma máquina do tempo e voltassem até o mês de maio de 2002. Em maio de 2002, a economia dos Estados Unidos estava se reaquecendo. No entanto, o mundo tinha passado por 4 fissuras muito graves do ponto de vista da macroeconomia global. A crise da Ásia, em 97, o efeito dominó, o derretimento da moeda russa, em 98, o derretimento também do real, com a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar muito forte, em fevereiro de 99, e em 2001, talvez aquele que tenha sido o caso mais grave, mais próximo de nós, que foi a quebra da moeda nacional na Argentina. Então, no mundo inteiro, né, naquele instante, 2002, maio, se comentava que a bola da vez, ou seja, o próximo país a entrar em rota de colisão com as finanças internacionais, seria o Brasil. O então superpoderoso e quase unânime presidente do Banco Central americano, o Alan Greenspan, dizia que o problema brasileiro não era apenas econômico, era um problema 100% político. E dizia isso também muito por conta do fato de que esses urubus de Wall Street criaram uma ferramenta estatística naquele período que vinculava a subida dos índices de popularidade e aceitação da candidatura do Lula ao aumento do risco país. Muitos dos senhores se lembrarão do chamado lulômetro, foi aquilo que aconteceu. E todos os prognósticos eram os mais terríveis para o Brasil. Mais de 50% da dívida brasileira era do setor público, metade dessa dívida encontrava-se indexada no overnight. Havia quase que um consenso que, se nada fosse feito do ponto de vista internacional, muito provavelmente o Brasil entraria em bancarrota no segundo semestre de 2002, antes mesmo do próximo presidente da República tomar posse. E com todas as consequências sociais e políticas gravíssimas, que são aquelas que poderiam advir ao Brasil, sobretudo se a gente levar em consideração aquilo que aconteceu com a Argentina, que numa crise semelhante, num período de 35 dias, teve 4 presidentes diferentes. Foi nesse momento, então, e o que eu vou contar é absolutamente fidedigno, que o presidente Lula, então candidato, procurou o Mário Garneiro, maio de 2002, e disse o seguinte: Mário, eu tenho muita dificuldade de penetração, de diálogo com os Estados Unidos. Tenho dificuldade com o governo, tenho dificuldade com a imprensa, tenho dificuldade com as agências de classificação de risco, tenho dificuldade com os bancos de investimento, tenho dificuldade com os organismos multilaterais. Eu preciso que você me ajude. Isso é interessante porque Mário Garneiro e o presidente Lula conviveram muito nos anos 70 no ABC Paulista. O Mário era presidente da Anfávia e o Lula presidente do Sindicato Metalúrgico São Bernardo do Campo. Aliás, tem uma foto muito interessante no escritório do Mário, que é uma foto de uma mesa de negociação que, de um lado, coloca o Mário Garneiro e o seu assessor, Miguel Jorge, hoje ministro do Desenvolvimento. E do outro lado da mesa tinha o Lula e seu assessor, o Joaquinzão. Aliás, se alguém fizesse uma aposta, né, olhando para o Mário, olhando para o Lula, assim, olha, daqui a 30 anos, um desses dois aqui vai ser presidente da República, eu tenho certeza que todo mundo apostaria no Mário Garneiro. E o Mário, então, eu acho que num movimento movido por um sentimento muito patriótico naquela ocasião, arregimentou forças nos mais variados níveis de governo, todos os amigos que ele tinha nos Estados Unidos e pelo mundo, para mostrar que, se aquele estado de coisas continuasse, um problema de ruptura muito grave se daria no mundo.
Mário, então, organizou uma viagem do então candidato Lula aos Estados Unidos em julho de 2002, e, no entanto, o Partido dos Trabalhadores entendeu que aquilo daria muito espaço para outros candidatos da oposição. E o curioso é que quem foi falar com os banqueiros internacionais naquele momento foi o então presidente do PT, o José Dirceu, né, que também teve, apesar de todas as agruras, um papel muito importante nessa distensão dos mercados internacionais em relação ao Brasil. Mário promoveu vários encontros entre o candidato Lula e a embaixadora dos Estados Unidos, a dona Reineck, o que culminou com um movimento que os senhores e as senhoras seguramente se lembrarão, que é o fato de que, em 22 de junho, o Lula publicou a chamada Carta ao Povo Brasileiro, que nada mais é do que um documento que mostra que o Brasil respeitaria as leis das finanças internacionais, é quase que uma carta endereçada ao Wall Street e às instituições multilaterais de Washington, e, por outro lado, a embaixadora dos Estados Unidos disse naquela ocasião que o Lula representava o sonho americano. E esse papel que o Dr. Mário teve, então, sem dúvida alguma, trouxe muito desse nervosismo internacional para baixo, o que mais tarde acabou se concretizando numa série de percepções positivas que tanto em Washington e em Nova York se formou em relação às possibilidades do Brasil sair daquele momento tenso. Eu poderia contar muitas outras histórias, contar histórias também de como o Dr. Mário influenciou de maneira determinante na sugestão ao presidente Lula, desse que agora é considerado o melhor banqueiro central do mundo, que é o presidente Henrique Meirelles, e que segura esse timão, né, nesse mar revolto das finanças internacionais, mas ele teve a visão naquele momento e o brio patriótico, mesmo não sendo membro do Partido dos Trabalhadores, do PT, etc., de promover uma rede de entendimentos internacionais que evitou que o Brasil entrasse numa rota de colisão muito grave com tudo aquilo que poderia de acontecer de ruim na economia mundial. E essa é a razão pela qual eu acho que hoje a DVB não está só premiando um homem de visão global. Ela está premiando, sobretudo, um patriota e um herói. Mário, eu sei que você deve estar muito emocionado, muito feliz. E você sabe que eu fico muito feliz por você. Tivemos algumas jornadas juntos que muito me emocionaram e que enriqueceram os meus conhecimentos, a minha vida, o meu relacionamento. Como, por exemplo, quando tive a oportunidade e a honra de, junto com o Marcos Troirro e Dom Miguel, também aí o Miguel jornalista, José Aparecido Miguel, sermos recebidos pelo secretário-geral da ONU em seu gabinete lá em Nova York, quando nasceu a ideia de se formar, então, a Associação das Nações Unidas Brasil. Por essa razão, eu queria chamar duas moças muito simpáticas, que são hoje embaixadoras da Associação das Nações Unidas Brasil, que você empossou, cujo presidente foi empossado, no caso você, pela presença em pessoa, naquela oportunidade aqui em São Paulo, do secretário-geral da ONU, Kofi Annan. A Associação das Nações Unidas é uma entidade que propõe divulgar as ações, as realizações da ONU enquanto associação. Eu convido a Miss Brasil, Natália Anderle e Thalita Alink, para virem aqui conversar um pouquinho comigo. Natália, de onde você é? Para aqueles que não saibam, evidentemente, que a maioria sabe, eu sei. Boa noite a todos aqui presentes. Antes de mais nada, é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse grande evento. Eu gostaria de parabenizar o Mário, nosso grande líder, e toda a sua família também, seus filhos, seus netos, suas noras, pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer. Bom, eu sou de Encantado, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequenininha, um pouco longe daqui, mas uma cidade bem gostosa de viver. Que bacana. Lá você foi eleita, então, Miss Rio Grande do Sul? Foi eleita Miss Rio Grande do Sul. Aí você concorreu com as demais misses brasileiras, né? Concorri. Uma representante de cada estado disputam o Miss Brasil. Você se lembra quais as 5 que ficaram junto com você, não?
Lembra? Claro que eu lembro, sim, foi uma noite inesquecível, Fala né? os Como eu nome poderia e estado. esquecer? Se não lembrar do nome, fala o estado. Junto comigo ficou também a Miss Ceará, a Miss São Paulo, a Miss Minas Gerais e a Miss Goiás. E a nossa Miss Brasil é hoje uma embaixadora da ANUBRA. O que você pretende desenvolver em prol da divulgação da Associação das Nações Unidas Brasil? Pois é, além de tudo, o Mário ainda preside a ANUBRA, que é uma associação da Organização Unidas do Brasil, e foi uma satisfação muito grande ter sido convidada por ele para fazer parte do grupo das Green Models, ser uma das embaixadoras. Desde que eu fui gentilmente convidada, a gente vem desempenhando um trabalho, a gente não mede esforços para que as pessoas conheçam os nossos ideais em prol da defesa do meio ambiente e também do desenvolvimento sustentável. Então, a gente faz um trabalho bem interessante nessa área e de muita importância para tentar conscientizar as pessoas também, para que, inclusive os leigos, que isso, a preservação do meio ambiente é uma coisa que cabe a todos nós, de todas as formas, desde os grandes empresários até os leigos que assistem em casa. E a gente busca, através disso, uma divulgação maior, para que as pessoas tomem conhecimento que, na verdade, o planeta, toda essa degradação ambiental, está correndo a passos rápidos e a gente precisa logo providenciar, enfim, buscar uma alternativa para que a gente amenize esse problema. E a gente vem fazendo isso através da ANUBRA. Tenho o prazer, mas muito especial esse prazer, convidar para vir conversar com vocês agora, trazer a sua palavra, a sua inteligência, sua excelência, representando o governo federal, ministro Mangabeira Unga. Meus concidadãos, a melhor maneira de homenagear Mário Garnero é dizer algumas palavras a respeito do futuro do país. Proponho 7 teses sobre o rumo do Brasil. Para consumá-las, é preciso insistir no casamento entre o realismo desenganado e o impulso visionário. É fácil ser realista quando se aceita tudo. E é fácil ser visionário quando não se enfrenta nada. Aceitar pouco e enfrentar muito é a única solução. A primeira tese diz respeito ao espelho em que nós nos podemos ver no mundo. Só há um país no mundo hoje com que o Brasil se pode medir: os Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos são o país mais parecido com o Brasil. E de todas as semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil, a mais importante é que nesses dois países muito desiguais, os mais desiguais dos grandes países do mundo, a maioria dos homens e das mulheres comuns continua a acreditar que tudo é possível. Em segundo lugar, pela imensa diversidade do nosso potencial econômico e do nosso dinamismo produtivo. Nós não temos no Brasil uma vocação, nós temos todas. O nosso crescimento econômico tem de ser construído em todos os setores. Para nós, por exemplo, a construção de uma agricultura moderna, democratizada, de alto valor agregado, não é apenas uma etapa, é uma parte permanente do nosso futuro. E em terceiro lugar,
porque o Brasil, como os Estados Unidos, não pode avançar apostando em trabalho barato e desqualificado. A nossa economia está ameaçada de ficar espremida no mundo, numa prensa entre economias de trabalho barato e economias de produtividade alta. Um dos nossos interesses nacionais mais básicos é escapar dessa prensa pelo lado alto, da escalada de produtividade e da qualificação do trabalho, e não pelo lado baixo do aviltamento salarial. Minha segunda tese tem a ver com o método. Façamos o que os americanos fizeram. Não façamos o que eles dizem para fazer. O nosso avanço nacional passa pela afirmação vigorosa de nossa originalidade coletiva e, portanto, pelo trabalho da imaginação no plano das instituições. Não nos convém nem a passividade governamental, nem o dirigismo do Estado. Se os governos não trabalharem com as empresas para construir e reconstruir as vantagens comparativas, estaremos condenados a um nicho subalterno na economia mundial. Mas se os governos começarem a escolher os ganhadores, os perdedores acabarão por escolher os governos. O objetivo é a inclusão, a instrumentalização das energias do povo brasileiro. Não se torna uma economia de mercado mais includente sem reconstruir as instituições que a definem. E o método, portanto, é o do experimentalismo institucional. O primeiro terreno em que afirmar esse experimentalismo sobre as próprias instituições que definem a economia de mercado é a reconstrução das relações entre o governo e as empresas. Há dois modelos no mundo. Há o modelo de um Estado que apenas regula as empresas à distância, o modelo americano. E há o modelo da formulação de uma política comercial e industrial unitária, imposta de cima para baixo pela burocracia do Estado. O modelo do Nordeste asiático. Precisamos construir um terceiro modelo, adequado às nossas circunstâncias e ao nosso potencial. Uma forma de coordenação estratégica entre as empresas e o Estado que seja descentralizada, pluralista, participativa e experimental. A minha terceira tese é sobre o futuro da agricultura brasileira. O Brasil já ocupa um lugar alto na agricultura do mundo. Ocupa, porém, esse lugar sem ainda haver executado as duas obras necessárias ao soerguimento da nossa agricultura. A primeira é uma obra física. Ela começa
na recuperação das áreas degradadas que hoje representam grande parte do território do país. No Brasil, para cada hectare sob lavoura, há entre 3 e 4 hectares entregues à pecuária extensiva. A recuperação de pastagens degradadas deve ser apenas o ponto de partida para a construção de um modelo agrícola que combine agricultura de alto valor agregado, pecuária intensiva, manejo florestal sustentável e produção de agrocombustíveis. Essa obra física não chegará a bom termo se não for complementada por uma obra institucional. A organização do extensionismo agrícola, porteira adentro e porteira afora. A organização da comercialização dos produtos pelos mercados quando possível e pelo Estado quando necessário. O fomento ao regime de concorrência cooperativa que permite aos pequenos e médios produtores competir e cooperar ao mesmo tempo, ganhando por meio da cooperação acesso às economias de escala. O uso do poder do Estado para democratizar o acesso à engenharia financeira das opções e a reorganização dos nossos mercados agrícolas para fortalecer os produtores fragmentados diante dos fornecedores e compradores cartelizados, para fortalecê-los por meios que aprofundem a concorrência em vez de suprimi-la. Dadas as nossas condições de sol, solo e água, se executarmos essas duas obras, a física e a institucional, ocuparemos um lugar sem par na agricultura mundial. A quarta tese é sobre o futuro da indústria. Há uma grande mudança em curso na divisão internacional do trabalho. Antigamente, as indústrias mais avançadas estavam todas estabelecidas nas economias ricas e centrais. E as formas mais rudimentares de produção nas economias periféricas ou em desenvolvimento. Hoje há um novo vanguardismo econômico no mundo porque está mudando o paradigma de produção. O paradigma antigo era o Fordismo industrial, a produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-qualificada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Agora surge um novo paradigma de produção. Formas de produção flexíveis, densas em conhecimento, capazes de atenuar os contrastes entre a supervisão e a execução das tarefas e, sobretudo, vocacionadas para a inovação permanente. Esses setores vanguardistas estão estabelecidos em todo o mundo, tanto nas economias mais ricas quanto nas economias menos ricas. E a rede delas é cada vez mais a força que comanda a economia mundial. O problema é que a maioria da humanidade está fora dessa rede, tanto nos países ricos quanto nos países em desenvolvimento. À luz desses fatos, nós temos duas tarefas no Brasil em matéria de reconstrução industrial. A primeira tarefa
é acelerar no centro industrial do país, no Sudeste, a passagem que já começou para além do Fordismo industrial. Mas a segunda tarefa, mais instigante, mais difícil e, sobretudo, mais decisiva para o futuro do país, é organizar no resto do Brasil uma travessia direta do pré-Fordismo para o pós-Fordismo, sem que se tenha de passar pela etapa intermediária do Fordismo industrial. Quer dizer que o país todo não deve ter que primeiro virar o São Paulo de meados do século XX, para depois poder virar outra coisa. A minha quinta tese diz respeito à educação, à capacitação dos brasileiros. Há uma revolução a fazer, não só para desenvolver o país, mas também para assegurar que os nossos Newtons e Darwins não baixem a sepultura sem se haverem conhecido. Há duas grandes iniciativas a tomar. A primeira iniciativa é revolucionar o nosso paradigma pedagógico, substituir um ensino informativo e enciclopédico por um ensino analítico, que utilize a informação de maneira seletiva como instrumento de capacitação analítica em análise verbal e numérica. E o lugar para começar essa obra é o elo fraco do sistema escolar brasileiro, a escola média. Uma nova escola média que combine o ensino geral, porém de orientação analítica e capacitadora, com um novo tipo de ensino técnico, dirigido a capacitações práticas flexíveis e genéricas, como são as exigidas pelas economias contemporâneas, e não mais focado em ofícios rígidos. E a segunda grande iniciativa educacional é cuidar para reconciliar no nosso país, muito grande, muito desigual e de regime federativo, a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. Para reconciliar gestão local com padrões nacionais, precisamos de 3 instrumentos: um sistema nacional de avaliação, um mecanismo para redistribuir recursos de lugares mais ricos para lugares mais pobres, e um procedimento para associar os 3 níveis da federação em órgãos conjuntos que possam vir em socorro das escolas locais defeituosas, assumi-las, consertá-las e devolvê-las recuperadas. A minha 6ª tese tem por assunto a crise financeira internacional. Historicamente, o Brasil sempre avançou em resposta às turbulências na economia mundial. Nenhuma das economias grandes do mundo está mais bem preparada do que a brasileira para reagir a essa crise. Mas a melhor maneira de reagir é aproveitá-la como uma oportunidade para a reconstrução. O debate no mundo sobre a crise financeira está ainda dominada por 2 ideias superficiais: a necessidade de regular os mercados financeiros e o imperativo de adotar políticas fiscais e monetárias expansionistas, o keynesianismo vulgar.
nós precisamos ajudar a apontar o caminho para enfrentar os dois problemas mais profundos: a correção dos desequilíbrios estruturais na economia do mundo, entre as economias superavitárias em comércio e em poupança e as economias deficitárias em comércio e em poupança. E, sobretudo, esse segundo tema vital para nós e para a humanidade: reorganizar a relação institucional entre o sistema financeiro e a produção, inovando em instituições que possam estreitar o vínculo entre a poupança da sociedade, reunida nos mercados financeiros, e as necessidades da produção. Hoje, em larga medida, o sistema produtivo se autofinancia e uma grande parte do dinheiro reunido nos mercados de capitais se dissipa num cassino financeiro sem utilidade para a economia real. Tomemos nós a dianteira em mostrar ao mundo o caminho da reconstrução. A minha 7ª tese é sobre as vantagens do Brasil. O grande atributo do Brasil é sua vitalidade. Uma vitalidade desmesurada, anárquica, quase cega, mas historicamente carente de instrumentos. Nós nos colocamos numa camisa de força de instituições e de dogmas que suprimem a nossa vitalidade. Quebremos essa camisa de força. E aí vem uma segunda vantagem. O maior acontecimento social do último meio século da história brasileira é o surgimento debaixo de uma nova classe média, mestiça, morena, de milhões de pessoas que lutam para abrir pequenos negócios, que estudam à noite e que inauguram no país uma cultura de autoajuda e de iniciativa. Essa vanguarda de batalhadores e de emergentes já está no comando do imaginário popular. Para a maioria do nosso povo, ela é o horizonte que essa maioria quer seguir. A grande revolução brasileira hoje seria o Estado usar os seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o exemplo dessa vanguarda. Não será possível sem reconstruir as nossas instituições econômicas e políticas. Essas 7 teses demarcam um caminho de engrandecimento nacional. Ao se dar braços, asas e olhos para instrumentalizar a energia que fervilha, frustrada e dispersa dentro de si mesmo, o povo brasileiro ficará de pé entre as nações do mundo. O Brasil se levantará. Gostaria de chamar para ocupar agora os nossos microfones o excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, representando diretamente o governador José Serra, João Sampaio. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu trago ao doutor Mário um abraço muito especial do governador José Serra. Hoje estava impossibilitado de vir, mas que me pediu que o representasse aqui. E eu tenho uma dupla função hoje. Faço a representação formal do governador José Serra, transmito ao doutor Mário o apreço do governo do Estado
a importância que reconhecemos em sua pessoa, mas faço aqui uma representação pessoal. O Dr. Mário é o líder nato, é o líder que, além de comandar, aglutinar, enxergar, ter visão, é, acima de tudo, amigo. E a minha experiência pessoal me diz isso. Meu pai foi amigo do Dr. Mário, meu pai morreu em 1979. E desde então o Dr. Mário me acompanha aonde vou, me procura, me chama, está sempre muito presente. Então, deixo aqui, acima de tudo, Dr. Mário, um abraço pessoal, a minha homenagem ao senhor e muita satisfação de estar aqui. Outro representante, representando o governador Sérgio Cabral, tenho a honra de convidar o secretário Nuno Lopes. Boa noite a todas, senhoras e senhores. Um prazer enorme estar aqui representando o governador Sérgio Cabral. Quero agradecer ao Augustinho e ao Miguel a oportunidade que nos dão de falar em nome dele e dizer que o Rio, como sendo uma cidade internacional, que nós gostamos de dizer capital cultural do nosso país, não poderia ser a mesma se por lá tantas vezes não passasse e não emprestasse seu brilho nosso querido homenageado dessa noite. Almocei hoje, Mário, com o governador e com o senador Dornelles, e ambos me pediram que trouxesse um afetuoso abraço, não só deles, como cidadãos do Estado, mas deles como governador e senador do Estado, que você tem ajudado a desenvolver. Parabéns! Temos o prazer de convidar também para dar o seu abraço aqui pelo microfone ao Mário, Sua Excelência, o senador da República por São Paulo, Romeu Tuma. Vossa Excelência tem uma história bonita, de luta, de coragem e de destemor. Portanto, é um grande exemplo para a juventude brasileira. Eu queria trazer o meu abraço, acredito eu, do presidente do Senado, que não pôde estar aqui, acho que é ser candidato a presidente lá disputando com alguns outros, mas eu acredito que o Senado, na sua grande maioria, tem um grande respeito pelo senhor. Que Deus o abençoe e que continue nos liderando nessa busca de melhorar o nosso país e impor uma economia que represente bem no concerto das nações. Vocês vão receber à saída um livro, está sendo divulgado agora, está sendo entregue agora. É um livro do Mário, que acaba de ser lançado no Brasil. E por causa disso, e também pelo farto material de divulgação, eu não vou me alongar. Mário, eu até pedi hoje para a Tatiana que me mandasse por e-mail alguma coisa que eu queria ler aqui, porque eu gosto muito de você, como pessoa, como cidadão, como empresário, mas, acima de tudo, como amigo, como homem. E eu queria contar um pouco para aqueles mais jovens que ainda não sabem de tudo que você fez, por exemplo, no Projeto Rondon, quando você, e eu tive a honra de estar junto, levou 300 empresários brasileiros a Mônaco para se encontrarem com os correspondentes de lá. Já disse aqui que nós estivemos lá com o Kofi Annan e você o convidou e ele veio aqui. Me lembro da homenagem bonita que você prestou para o nosso ministro José Gregori, num dia especial, a saudosíssima Dona Ruth Cardoso. São momentos especiais, realmente, Mário. Eu queria conversar, mas realmente todo mundo vai ler, porque tem aí um folder, um material preparado, vai saber de tudo que você fez, de forma maravilhosa, desde o Projeto Rondon, do seu trabalho na Anfávia, nas lutas sindicais, e do trabalho bonito. Eu tive a honra de acompanhá-lo quando você foi recebido pelo presidente da Argentina, naquela luta pelo Jurisul. Jurisul, senhores, é uma luta do Mário para dar uma característica jurídica, tal como já existe na comunidade europeia, para as discussões dos grandes temas. O senhor sabe que existe o direito nacional, que regula as ações de uma nação, o direito internacional, mas há um direito comunitário, que nasceu em Maastricht,
a propósito da necessidade das nações que compunham aquele bloco dirimirem as suas dúvidas. E o Mário criou o Instituto de Estudos Jurídicos do Mercosul exatamente para isso, para se criar um tribunal, uma corte internacional que, no futuro, venha dirimir as questões existentes nos países do bloco. Mas todos nós, seus amigos, tantos que aqui se encontram nessa festa plena de êxito, que a DVB organiza com brilho, é sua hora. Queremos ouvi-lo. Senhoras e senhores, homenageado Mário Garneiro. Temos aqui amigos de todos os matizes, de todas as profissões, de todas as idades, e eu gostaria de poder, pessoalmente, dizer a cada um deles que esta homenagem não é homenagem. Eu sou um mero apêndice daquilo que o ministro muito bem disse, da vontade nacional de fazer com que este país transborde as fronteiras e se instale definitivamente entre as economias mais desenvolvidas do mundo, mas, acima de tudo, mostrando que esta economia que será desenvolvida, já é desenvolvida, tem um laivo social extraordinário para acabar com as diferenças que aqui surgiram ao longo dos anos, causadas especialmente por uma inflação que transformou a pirâmide social de um país rico com manchas de pobreza inaceitáveis ainda na nossa geração. Vejo, por outro lado, o que dizia muito bem o ministro Mangabeira, que há necessidade de uma coalizão de forças para chegarmos lá, porque o Brasil hoje é, talvez, aquele país que tem o maior nível de desejo empresarial. E eu vivi isto e posso lhes dizer que nas crises que passamos na indústria automobilística, algumas delas, que inclusive quando despediram 3.000 pessoas na Volkswagen, eu renunciei à Volkswagen, renunciei à Fávia, porque não acreditava que as demissões fossem o remédio para crises econômicas. Estes mesmos 3.000, ou estes mesmos que começaram a aprender na indústria automobilística, se transformaram naqueles que criaram a indústria de autopeças, as revendas de automóveis e que se incorporaram num movimento extraordinário de crescimento do próprio país. Ao ver aqui estes amigos que aqui estão, eu queria, em primeiro lugar, dizer que estamos próximos do Natal e que esta solenidade, da qual, repito, sou apêndice, é uma solenidade da partilha. Todos aqui participam deste prêmio, porque todos nós aqui acordamos às 7 horas da manhã e vamos dormir à meia-noite, pensando no nosso trabalho, pensando na promissória a ser paga no dia seguinte, pensando na conta do padeiro, mas pensando, acima de tudo, que este trabalho que estamos realizando engrandece o país. A coordenação dos esforços nos níveis estaduais, federais e municipais, como o ministro tão bem disse, é qualquer coisa que hoje começa a ser entendido para além da política comezinha que se praticou durante muito tempo neste país. Política comezinha e que circunscrevia a áreas muito pequenas no município, no estado e na federação. E por que principalmente? Porque o voto não era o instrumento de depuração tão importante como hoje ele o é. Os homens públicos hoje passam a entender que a inflação é pior que o desemprego. É duro dizer isto, mas é verdade, porque a inflação corrói todos nós, mesmo os 10% eventuais de um desempregados, esses 10% sofrem da mesma maneira o processo de inflação. A inflação nunca foi um instrumento de crescimento. E quando nós vemos hoje
não só a vitória do presidente Lula, como também o Plano Real instituído pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que também iniciou esse processo de reformas, nós vamos ver que a estabilidade monetária é realmente a base deste desenvolvimento prodigioso que o Brasil tem tido e está tendo. Se não temos ainda os números todos do crescimento, é porque solapamos as instituições brasileiras, políticas econômicas, por longos períodos onde a inflação tomou conta do aspecto econômico, financeiro, moral e social. Esta estabilidade monetária que está dando a credibilidade ao país para que continue a ser recebido no exterior e entre nós mesmos como um país sério. Eu poderia aqui, talvez, nesta noite, não quero tomar o tempo de tantos amigos que aqui estão, mas talvez explicar um pouco porque a DVB, talvez, e os conselheiros da DVB acharam que eu poderia representar alguma coisa na visão global. Eu me lembro que em 1975, eu era presidente da Anfávia, e nós fizemos o primeiro grande movimento de abertura empresarial política do Brasil no mundo. Eu me lembro que nós fizemos lá em Salzburgo, e Salzburgo foi escolhido por uma questão absolutamente prosaica. O ministro Mário Henrique Sinos, todo mundo sabe, gostava muito de ópera. E um dia que eu fui levar ele a ideia de nós fazermos uma pequena reunião empresarial do Brasil, que seria a primeira daquela época, a primeira abertura do Brasil empresarial, naquela ocasião, o ministro Simons, jantando com ele, me disse o seguinte: muito bem, nós estamos de acordo, o presidente Geisel está de acordo, nós vamos fazer aqui, vamos 4 ministros para lá e tal. E onde é que vamos fazer? Eu disse: bom, Mário, onde é que você sugere? Aí a ilustre mulher do Mário Henrique disse: não, se vamos fazer na Europa, vamos fazer Salzburgo, assim assistimos uma boa ópera. Fomos lá, fizemos uma reunião que estava de 150 pessoas, nós tivemos 3.000 pessoas participando do mais alto nível empresarial do mundo todo. Nessas 3.000 pessoas representaram um início de em 2 anos, o Brasil dobrou o seu nível de recebimento de investimentos diretos. Algumas outras coisas surgiram, o Marco sugeriu alguma coisa a mais na questão do presidente Lula. Teria feito para o presidente, se fosse o candidato Serra, teria feito com o presidente qualquer que fosse o candidato. A mensagem que o presidente Lula foi perguntado é o seguinte: será que eleito eu poderei conviver com esta inflação que vai se estabelecer? Será que eu poderei conviver sem ter os mercados financeiros conhecendo a mensagem? E a resposta que eu dei diz: com este programa que aí está, certamente 6 meses serão o tempo necessário para repetir o que a Argentina está passando neste momento. Então, eu teria feito com qualquer dos candidatos, não me filiei a partido nenhum, sempre tive amigos em todos os partidos, mas achava que naquele momento era muito importante que alguém que tivesse um diálogo na Casa Branca, ou tivesse um diálogo em algumas outras áreas de influência, pudesse ajudar o Brasil a encontrar o seu rumo, e este rumo provou-se estar sendo um rumo positivo. Eu estou de acordo com várias coisas, inclusive o que o ministro disse, importantíssima. Sou contra mexer-se na legislação trabalhista. Nós temos que subir o valor dos salários, temos que subir a capacitação profissional, temos que dar estabilidade a quem trabalha para nós. Tempo de crise não é para cortar aqueles que têm menos a receber. Tempos de crise é para aprimorar certos instrumentos que aí estão, mas não começamos deste nível e exatamente de punir aqueles que trabalham e que têm menos. E daí advém certamente
uma outra tese, que é da melhoria do ensino, da educação em todos os níveis. Evidentemente, e eu vejo o Brasil, antevejo o Brasil, dentro dos próximos 10 anos como uma das 5 maiores economias do mundo. Vejo muito bem o que diz o ministro Mangabeira, de que só temos um país a quem nos assemelhamos e que tem a densidade de nação que o Brasil tem, que são os Estados Unidos. Mas eu acredito que nós temos, além disso, nós temos aqui uma tal complacência, não diria complacência, uma tal convivência, uma tal responsabilidade social que vai levar, sem nenhum dos impactos sociais que houve nos Estados Unidos, a chegarmos a uma sociedade igualitária e que seja absolutamente formada no sentido de acreditar no Brasil como uma das 5 maiores nações dentro dos próximos 10 anos. Eu não tenho errado muito. Evidentemente, aqui o Luiz e o Marcos contaram várias coisas, e eu me lembro daquela história, todos veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo. Evidentemente que percalços tive na vida, passeios, e não acertei todos. Em negócios, me perguntaram ainda outro dia, quais são os negócios que você perdeu e gostaria de lembrar? Eu disse, olha, eu sou muito democrático. Se eu tiver no final da minha vida tido 50% dos votos mais um, eu estarei eleito. Os negócios que eu perdi, eu esqueci. Vamos ver aqueles que eu consegui fazer. E eu acho que o Brasil hoje está nesta posição de dizer o seguinte, eu estou fazendo os negócios com o país que nos levam certamente a esta 5ª posição. Não mais da posição, por exemplo, que eu tive humildemente de pedir e de organizar na vinda do presidente Reagan, eu era presidente da Confederação Nacional de Indústrias, de sugerir ao Jorge Schultz, que era do nosso conselho, que tinha se transformado em secretário de Estado, que abrisse uma linha de crédito para mostrar ao mundo, quando chegasse ao Brasil, de $1 bilhão naquela ocasião, para demonstrar a confiança no país. E pior ainda, no mesmo ano, o Carlos Langoni, que era presidente do Banco Central, me telefonou, eu estava em Nova York no dia 22 de dezembro, o Carlos Langoni me telefonou, Mário, você precisa de me ajudar, eu não vou fechar as contas este ano. Os cheques da Arábia Saudita prometeram dar $500 milhões para fechar as contas, mas eles desapareceram. Dá para você falar com alguém aí? Então eu liguei para o Schultz, que estava na Califórnia, que era secretário de Estado, e no dia 26 os dinheiros chegaram ao Banco Central do Brasil. E o Langoni, que foi muito gentil, telefonou, ele disse, olha, Mário, muito obrigado, vou passar um ano novo muito agradável, conseguimos fechar o balanço. Quando nós vemos o Brasil hoje, com 200 bilhões de reservas, vemos o Brasil com 1,5 trilhões como economia. Vemos 40 milhões de brasileiros tendo ascendência social para criar exatamente o que disse o ministro, um novo país dentro do próprio país. Nós só podemos olhar isso para frente como um degrau certo de que essa transgressão política e social e econômica das nossas fronteiras vai se efetuar ainda no curso desta geração que está hoje começando e que está tomando o poder nas várias áreas, área econômica, política e administrativa do país. Portanto, aqui, ao agradecer a todos os senhores, ao dizer da alegria de termos aqui tido pessoas de tantas e tão variadas profissões e variadas posições, eu queria dizer apenas as palavras finais. Nós, no Brasil, acreditamos. Nós, no Brasil, não pedimos. Nós, no Brasil, conquistamos aquilo que nós queremos. Esta é a mensagem
que se eu poderia deixar aos senhores é esta: vamos todos acreditar, porque todos estamos numa grande nação.